Oi, turma! Estamos aqui para mais um encontro virtual da nossa disciplina Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra de forma variável que indica um acontecimento representado no tempo. Por exemplo, as crianças estavam felizes. O verbo desta oração é estavam, que indica um estado em que a criança se encontrava, que era felizes. Então, o verbo é estavam. Ninguém leu o livro. Qual é o verbo da oração? Leu. Leu indica a ação que foi cometida, que foi a leitura do livro. Então, o leu é o verbo. Choveu ontem em Açailândia. Choveu é um verbo que indica um fenômeno da natureza, que é do verbo chover. Existem as flexões do verbo ou flexões verbais, que são as flexões de número, de pessoa, de modo e de tempo. Na flexão numeral, nós temos singular e plural. Vejamos os exemplos. Estudo língua portuguesa. Nesta oração, o verbo é estudo, que está no singular. Estudamos língua portuguesa. Estudamos é o verbo que está no plural. Na primeira oração, estudo refere-se à primeira pessoa do singular, eu. E na segunda oração, refere-se à primeira pessoa do plural, nós. Vejamos outro exemplo. O agricultor trabalha muito. Trabalha é o verbo e está no singular. Os agricultores trabalham muito. Trabalham é o verbo e está no plural. Neste exemplo, na primeira oração, nós temos o verbo trabalha, que é a segunda pessoa do singular, ele trabalha. E na segunda oração, temos a segunda pessoa do plural, que é eles. Eles trabalham. Na flexão pessoal, nós temos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala. Por exemplo, hoje vou comer cereais. E eu estou falando, eu vou comer cereais. Então, é a primeira pessoa do singular. Hoje vamos comer cereais. Então, nós vamos comer cereais. Nós estamos falando. Então, é quem fala. Primeira pessoa do plural. A segunda pessoa é com quem se fala. Por exemplo, foste à festa com quem? Então, segunda pessoa do singular. Tu foste à festa com quem? Estou falando com alguém. Fostes à festa com quem? Segunda pessoa do plural. Vós fostes à festa com quem? Estou falando com alguém. Então, terceira pessoa é de quem se fala. Ela voltará logo. Terceira pessoa do singular. Elas voltarão logo. Terceira pessoa do plural. Então, é de quem estamos falando. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente da ação verbal, da pessoa que fala em relação ao conteúdo. Existem 3 modos do verbo: o indicativo, o imperativo
e o subjuntivo. Vejamos o indicativo. O modo indicativo é aquele que indica a ação de modo certo, de modo real. Exemplo: eu ganhei a rifa. Então, ele está afirmando, né? Ele está dizendo que aconteceu, que ocorreu de fato, que aconteceu o fato, que ganhou realmente. O modo subjuntivo, ele indica a ação de um modo duvidoso. Ele apresenta um fato como subordinado a outro, né? Ele é utilizado para indicar uma incerteza. Na verdade, ele exprime uma dúvida, uma incerteza. Ele tem uma característica particular, que é a sua dependência em relação a outro verbo. Exemplo: se eu pudesse viajar nas férias. Então, nós vemos aí destacado o verbo pudesse, que é uma dúvida, né? E ele está dependendo também do verbo viajar. Então, aí a gente vê a dúvida, né? E a dependência dele, que é uma particularidade. No modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido. Ele é um pouco possessivo, né? A palavra imperativo já fala, ele impera, ele impõe, né? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Pare de reclamar e estude. Nesta oração, nós vemos dois verbos, né? Mas todos os dois verbos, ele tem uma característica do imperativo. Ele é um verbo imperativo. Pare, está determinando, né? Pare. E estude, também está determinando. Aqui não é um pedido, nem um conselho. É uma determinação. Mas você pode encontrar o verbo imperativo em qualquer uma dessas situações, de pedido, de conselho, de convite, né? Então, esses são as três flexões de modo do verbo. Então, nós temos o modo indicativo, que é aquele que diz que acontece, que está acontecendo, né? Nós temos o modo subjuntivo, que indica uma dúvida, que é algo duvidoso, e nós temos o imperativo, que é aquele que nos traz uma expressão forte, que é uma ordem ou um pedido, né? Ou um conselho. Todos esses são verbos no modo imperativo. A flexão temporal, que se refere ao tempo. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro. No presente, ele indica um fato que aconteceu no momento da fala. Por exemplo, cai uma forte chuva. Cai é naquele momento. Cai do verbo cair. Então, está acontecendo, é naquele momento, tá? É presente. Pretérito indica um fato que já aconteceu, que foi passado. Caiu uma forte chuva. Então, aconteceu, caiu. Ontem caiu uma forte chuva. Foi no tempo passado. Aconteceu no tempo passado.
E o futuro, que indica um fato que ainda não aconteceu, algo que acontecerá. Cairá uma forte chuva. Amanhã cairá uma forte chuva, ou em determinado momento cairá uma forte chuva, né? Então, é algo que ainda está para acontecer, será no futuro. Bom, pessoal, esse foi o assunto proposto para trabalharmos sobre verbo. Poderíamos ter nos aprofundado mais, mas o momento nos faz focar na parte mais importante, né? E espero ter contribuído nessa disciplina para o aprendizado de vocês. Estou bem satisfeita com a evolutiva das atividades e até o próximo encontro. Bons estudos para vocês, tá?